Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouco sobre o código de ética do profissional contador. E como eu já fiz um vídeo aqui para o canal sobre os deveres de um contador na NBC PG01, hoje eu vou falar um pouco sobre vedações. Aqui, começando sobre o item A vai falar o seguinte: é vedado ao profissional contador assumir direta e indiretamente serviços de qualquer natureza com prejuízo moral ou desprestígio para a classe. Bom, todo tipo de trabalho que trouxer desvalorização e que fira a profissão contábil, ela, de algum modo, ela vai contribuir para a desvalorização do profissional contador no mercado. E, via de regra, o contador ele sempre traz essa imagem de transparência e idoneidade, que é importante. Então, o intuito do NBC PG 01, dentro dessas vedações, é proteger a imagem do contador. E sabemos que a imagem é muito importante para oferecer serviço ou prestação de serviço, seja com cliente ou qualquer, até mesmo pessoa física. A transparência e a idoneidade do contador é extremamente importante. Tá? Bom, o item B vai trazer o seguinte: auferir qualquer provento em função do exercício profissional que não decorra exclusivamente de sua prática lícita. Ou seja, o contador ele não pode se utilizar do conhecimento que ele tem para trazer rendimentos ilícitos para as organizações. Por mais que seja um caminho mais fácil e que traga mais rendimento para ele financeiramente, não é viável. É um caminho fácil e curto. De contrapartida, o caminho correto sempre é mais difícil. Então, a ideia aqui do NBC PG01, com essas vedações, é proteger o contador de assumir riscos desnecessários e inclusive até desvalorizar a classe contábil. Tá? Bom, o item C vai falar o seguinte: é proibido assinar documentos ou peças contábeis elaboradas por outrem, alheio à sua orientação, supervisão ou revisão. Ou seja, não podemos assinar trabalhos e projetos, até mesmo consultorias que outros profissionais, sem a nossa supervisão e orientação, façam. Por quê? Porque é a nossa assinatura que garante que de fato estamos cumprindo as normas brasileiras de contabilidade. Como que eu posso resumir? O contador, pelo fato dele ter o registro, presume-se que ele tem técnica contábil suficiente para trazer idoneidade ao documento que ele esteja assinando. Então, por isso, acredito que esse item C traz essa vedação de assinar documentos ou peças contábeis que seja de outra pessoa, de outro profissional. Bom, o item D vai falar o seguinte: é proibido exercer a profissão quando impedido, inclusive quando for procurador de seu cliente, mesmo que com poderes específicos dentro das prerrogativas profissionais. Ou seja, pelo meu entendimento, se de alguma forma esse profissional tenha penalidades ou sofreu suspensão pelo exercício da profissão, seja pelo CFC ou CRC, ele não pode, mesmo que com a sua procuração, exercer o serviço contábil. Então é muito importante nós, profissionais contadores, zelar até mesmo para o cumprimento da profissão. Tá? Então não pode de jeito nenhum, mesmo que seja através de procuração. O profissional está impedido de exercer qualquer serviço profissional, contábil. Tá? O item E vai falar o seguinte: proibido facilitar por qualquer meio o exercício da profissão aos não habilitados ou impedidos. Bom, eu até escrevi aqui que eu sempre acreditei que nunca fez sentido aos não habilitados, contabilmente falando, não poderem trabalhar como auxiliar. Ou seja,
Para mim, o profissional contador, ele vai assinar peças desde que esteja com sua supervisão ou orientação. Mas isso não impede que auxiliar ou até mesmo analistas possam exercer sua profissão sem o registro. É claro que com o registro traz mais confiabilidade às demonstrações contábeis, às classificações, enfim, dá mais conteúdo e fidelidade às normas contábeis. Porém, se colocarmos restrição a esses profissionais através do registro, podemos nichar demais o mercado contábil. Tá? Então eu coloquei esse comentário, talvez não é o que o NBCPG 01 tenha, mas é a minha opinião e estou aberto à mudança. Tá? Bom, partindo para o item F. Explorar serviços contábeis por si ou em organização contábil sem registro regular em Conselho Regional de Contabilidade. Mais ou menos na mesma linha do item anterior, porém aqui vai falar sobre o escritório ou uma empresa ou organização contábil que não possua registro. Então a ideia é regularize-se para prestar serviços contábeis. Via de regra é essa. Item G. Concorrer no exercício da profissão para a realização de ato contrário à legislação ou destinado a fraudá-lo, quando da execução dos serviços para os quais foi expressamente contratado. Coloquei um comentário também. Obviamente que o intuito da contabilidade é exercer e executar o serviço de modo correto e bem amparado, que inclusive esteja sob responsabilidade profissional do profissional contador, doutrinar e orientar a empresa ou qualquer cliente no caminho correto. Tá? Bom, o item H vai falar o seguinte: solicitar ou receber de cliente ou empregador qualquer vantagem para aplicação ilícita. Como eu comentei um pouquinho atrás, é tentador você querer chancelar, validar operações ilícitas com o seu registro, até mesmo porque a vantagem financeiramente falando é muito maior. Porém, o caminho correto, ele é longo, é difícil, mas no fim é o que traz mais tranquilidade, inclusive que traz mais transparência e realidade contábil, sabe? A pessoa tem que ter esse compromisso com a contabilidade. Então, se você acaba aceitando aplicações ilícitas, você está ferindo o próprio curso que você está fazendo ou se propôs a fazer. Bom, item I. Prejudicar culposa ou dolosamente interesse confiado à sua responsabilidade profissional. Bom, sabemos que atos culposos são aqueles que não têm intenção de praticar, mas ainda assim é culposo. O doloso a gente sabe que é de forma deliberada. Mas aqui eu gostaria de trazer uma observação seguinte, que é o seguinte: o profissional, mesmo que ele faça isso culposamente, indiretamente ele tem que arcar com a responsabilidade disso. Por quê? Porque faltou conhecimento, faltou técnica contábil. Ou seja, o profissional contador não é aquele que faz apenas 4 ou 5 anos de graduação, mas é aquele que se propõe a estudar da matéria contábil, até mesmo para não acontecer esse tipo de ato praticado culposamente. Então a ideia de ter conhecimento, adquirir, como que eu posso dizer, mais bagagem profissional, é no intuito de facilitar e se cercar de segurança para não acontecer atos culposos, mesmo aqueles que não têm intenção de praticar. Tá? Bom, item J. Recusar-se a prestar contas de quantias que lhe forem comprovadamente confiadas. Bom, o contador ele tem que prestar contas do seu trabalho. Tá? E
diante dessa investigação, o caminho correto é sempre ser transparente e fazer o máximo de acertos possíveis, inclusive até mesmo financeiro, que a contabilidade ela é uma área à parte, mas que ela também se responsabiliza pelo financeiro da empresa, pois é através dele que a gente registra fatos contábeis, né? Bom, item K. Apropriar-se indevidamente de valores, bens e qualquer tipo de crédito confiados à sua guarda. Bom, repara, eu até coloquei aqui um detalhe, repare que o item K ele está bem amarrado com o item anterior. A prestação de contas é justamente isso, transparecer a honestidade do contador. É isso que a gente tem que bater na tecla. Então, tudo que for confiado ao profissional contador deve ser prestado contas para a própria segurança dele. Bom, item L. Reter abusivamente livros, papéis ou documentos, inclusive arquivos eletrônicos, comprovadamente confiados à sua guarda, inclusive com a finalidade de forçar o contratante a cumprir suas obrigações contratuais como profissional da contabilidade ou pelo não atendimento de notificação do contratante. Ou seja, o cliente não quer mais você ou o escritório e ainda assim a gente tem aquele profissional que quer reter documentos e forçar a barra e dificultar toda a transição desse cliente para um novo profissional ou empresa contábil. Resumindo, isso é feio, isso é ridículo na verdade, porque se ele mudou, pode ter quase a certeza que foi pela falta de perícia técnica do seu trabalho. Ou seja, aqui só está reforçando aquilo que eu comentei uns itens anteriores sobre quanto mais técnica e confiança eu tenho no meu trabalho, mais essa sombra de insegurança da parte do cliente vai sumir. Então a ideia é, quanto mais eu fizer um serviço correto e transparente, a chance do cliente sair é menor. E se porventura ele sair, por favor, gente, não retenha abusivamente livros, papéis ou documentos. É o que o NBC PG01 está nos dizendo. Bom, item M. Orientar o cliente ou empregador contra normas brasileiras de contabilidade e contra disposições expressas em lei. Ou seja, nós somos também educadores contábeis. Tá? Não presumindo ser uma área tão importante, mas a contabilidade ela dita o ritmo financeiro da empresa. Basicamente é isso. Sei que existem outras áreas que são extremamente importantes, mas a contabilidade ela dita o ritmo a ponto de falar para a empresa o seguinte: o que é correto, faça desse jeito. Ah, mas é um pouco mais oneroso. Mas é o correto, tá? Mas aí entra também estudos tributários, estudos de melhor classificação contábil. Então, ou seja, quanto mais nos certificarmos de conhecimento contábil, de um modo geral, melhor vamos prestar nosso serviço e mais seguro o cliente vai estar. É aquilo, o caminho certo, ele é longo, difícil, mas no fim sempre prevalece. Tá? Bom, item N. Exercer atividade ou ligar o seu nome a empreendimento com finalidades ilícitas. Ou seja, aquela empresa que está praticando atos ilícitos e você está assinando por ela, bom, parabéns, você está denegrindo a nossa função, a nossa categoria profissional, tá? Então, não tenha ligação com esse tipo de empresa. Tá? Eu tenho um ponto importante sobre isso. Bom, você pode falar assim, então tá, todas as empresas que estão erradas, cometendo atos errados, ela não pode ter nenhum contador? Pode, acredito que pode, desde que você doutrine e oriente essa empresa a converter-se para o caminho correto, tá? Item O, emitir referência que identifique o cliente ou empregador com quebra de sigilo profissional, em publicação em que haja menção a trabalho que tenha realizado ou orientado, salvo quando autorizado por eles. Bom, o que o NBC está falando aqui para a gente é o seguinte, você pode, sim, emitir referências do seu trabalho, desde que ele não prejudique
a competitividade da empresa no mercado, nem fira também a sua privacidade. Então, referencie sim seu trabalho, desde que não fira a privacidade e a competitividade da empresa, tá bom? Item B. Iludir ou tentar iludir a boa-fé de cliente, empregador ou de terceiros, alterando ou deturpando o exato teor de documentos, inclusive eletrônicos, e fornecer falsas informações ou elaborar peças contábeis inidôneas. Ou seja, é proibido tanto mentir quanto iludir, porque a ideia da contabilidade é ser transparente. Então, se você maquiar ela, você não vai estar sendo transparente. Na verdade, você está induzindo os usuários da contabilidade a acreditar numa informação que não é totalmente confiável, falsa, né? Então, é inidônea, ou seja, ela não é transparente, não é confiável, tá? O item Q. Não atender no prazo estabelecido a notificação dos conselhos federais, dos conselhos federal e regionais de contabilidade. Ou seja, CRC ou CFC pediu, solicitou alguma demonstração, alguma documentação, entregue no prazo. Respeitando a hierarquia sempre. Item R. Intitular-se com categoria profissional que não possua profissão contábil. Ou seja, não invente alguma categoria que não esteja dentro da profissão contábil. Tá? É o que eu pude entender daqui do item R. Bom, item S. Já está acabando, pessoal. Executar trabalhos técnicos contábeis sem observância das normas brasileiras de contabilidade editada pelo CFC. Ou seja, é proibido você fazer contabilidade criativa ou inventiva também. Então, a ideia da contabilidade tem regras e devem ser cumpridas. Então, essa brincadeira de contabilidade tem regras para serem seguidas e tem instruções e orientações para dar um respaldo para o contador fazer seu serviço com a melhor excelência possível, tá? Item R. Renunciar à liberdade profissional, devendo evitar quaisquer restrições ou imposições que possam prejudicar a eficácia e a correção do seu trabalho. Ou seja, o contador ele não pode abrir mão da sua liberdade. Mas aí você pode perguntar, poxa, ele tem que ter liberdade, mas essa liberdade ela não pode ser ultrapassada das normas contábeis. Ele tem que ter essa liberdade dentro da empresa para executar justamente as normas contábeis. Ele não pode estar sob orientação de proprietários, donos ou gestores que não observem as normas contábeis. Então, a ideia aqui é você ser livre, mas ser livre para cumprir a legislação contábil e as normas também. Item U. Publicar ou distribuir em seu nome trabalho científico ou técnico do qual não tenha participado. Ou seja, na minha cabeça, o que ele está falando assim, não faça plágio. Ou melhor, não queira colocar seu nome em trabalhos feitos por pessoas que foram feitas por outras pessoas. Então, plagiar é crime. Quem está fazendo TCC sabe muito bem disso. Então, busquem conhecimento e, melhor de tudo, viva dele. Estude, produza conhecimento e viva dele. Tá? Item V, penúltimo. Revelar negociação confidenciada pelo cliente ou empregador para acordo ou transação que comprovadamente tenha tido conhecimento, ressalvados os casos previstos em lei quando solicitado por autoridades competentes, entre estas o Conselho Federal e Regionais de Contabilidade. Ou seja, preservar a privacidade dos clientes. Então, quando tivermos, não devemos expor negociações dos clientes, a fim de não ferir a privacidade
do empregador, do cliente, enfim. E exceto quando o CFC ou CRC solicitar essa quebra de sigilo, né? Bom, o último item é o item W. Exercer a profissão contábil com negligência, imperícia ou imprudência, tendo violado direitos ou causado prejuízos a outrem. Ou seja, a contabilidade ela serve para ajudar as pessoas e principalmente as empresas a caminharem certas. Porém, por isso que eu sempre bato aqui na tecla dos últimos conteúdos que eu tenho feito no canal o contador presume-se que ele tem que ter algumas virtudes, dentre elas diligência, perícia, que é a técnica, né, contábil, e ser prudente, porque são essas virtudes que vão fazer ele ter uma cabeça mais voltada para a contabilidade e ser mais assertivo possível. Claro que a contabilidade tem normas e regras, mas ele também tem que fomentar o pensamento crítico contábil. Claro que as leis não são permanentes, elas estão ali, podem sofrer alteração, mas desde que tenha fundamentação. E essa fundamentação passa por nós, profissionais contadores, criticar essas leis. Claro, quando tiver fundamentação e razão. Tá? Bom, essa foi a parte sobre as vedações do profissional contador e pretendo trazer ainda mais alguns itens do NBC PG 01, que é muito extenso. Tá? Forte abraço, pessoal!